Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao mais novo vídeo desse canal. O tema de hoje é um tema muito controverso e muito discutido, muito debatido. Geram muitas brigas, tá, na internet sobre esse assunto. Quem são os Daimons da Goécia? Quem são os anjos celestes? Qual é a diferença dos dois? Você quer saber? Fica nesse vídeo até o final que eu vou revelar para você. Mas antes de tudo, você que caiu aqui nesse canal de paraquedas, que você não me conhece, eu sou o Mago Uriel, já bota seguir esse canal se você tem interesse em saber sobre Goécia Salomão, sobre espiritualidade e sobre até outros sistemas mágicos que nós vamos abordar futuramente. Já bota seguir o canal, já deixa o like, compartilha com seus amigos. E os meus seguidores não precisa nem pedir, né? A galera ali que já está também no meu grupo no WhatsApp, tem um link aqui na descrição do vídeo de hoje, eu também já vou deixar todos os vídeos, eu já estou deixando a descrição para você clicar no link e entrar automaticamente no grupo de Goécia de Salomão do Mago Uriel, tá? No WhatsApp. Coloca seguir lá, entra no grupo também. E, para não perder mais tempo, sem mais delongas, vamos entrar rápido e rasteiro, para esse vídeo não ficar muito longo, ao tema desse vídeo. Para falar dos 72 anjos e dos 72 daimons, eu vou resumir, tá? Eu vou resumir, mas esse é um assunto um pouco mais delicado. Eu vou falar com uma linguagem um pouco mais elaborada do que os outros vídeos. Às vezes, quando eu vou falando, eu falo mais brincando, com tom de brincadeira. Eu gosto para entreter a galera, para ser um conteúdo divertido e não cansativo, tá? Poderia falar até com palavras mais elaboradas, mais cabalísticas, mais técnicas para abordar o assunto, mas eu sempre quis falar do modo mais simples, porque eu sou professor, sou formado, então eu sei qual é a melhor técnica para conseguir passar o conteúdo, seja para a pessoa que não sabe nada, para a pessoa que sabe o básico, a pessoa que sabe o intermediário e a pessoa que é um modo avançado já. Tá? Então eu vou tentar falar um pouquinho mais simples, mas agora não vai dar para falar muito simples, tá? Eu vou falar termos aqui, se você nunca ouviu pela primeira vez, pesquisa aí. Meu canal tem tudo, mas se você não achar no meu canal também, né? Se você não encontrar, não achar pelo título, você vai e pesquisa e joga no Google, joga no YouTube e vai pesquisar sobre isso que eu vou falar agora, tá? Vamos lá, quando o Eterno, eu não estou falando de Jeová, eu estou falando do Eterno, aquele que não tem imagem, aquele que é espírito, é inteligência, é consciência espiritual. Deus está em tudo, está aqui agora. Deus está nessa blusa, porque Ele está em tudo. A todo momento Ele está em tudo. E nós somos parte de Deus também, porque somos sua imagem e semelhança, fomos criados à sua imagem e semelhança, não física, não é a nossa imagem só de ser humano, assim, do corpo, da parte corporal. Somos criados sua imagem e semelhança, corpo etéreo, espiritual. Nós somos o mesmo Espírito de Deus. Então nós somos deuses também, tá? Isso é um outro assunto que dá para abordar em outros temas, em outros vídeos. Mas para não fugir, vamos lá, rápido, rasteiro. Quando o Eterno foi fazer a criação, ele sabia que precisava que o ser humano, nós aqui, ficaríamos muito distantes dele. Vamos dar um exemplo assim, para vocês entenderem, né? Então, nós iríamos precisar de deidades, de intercessores que falariam por ele, por exemplo, que são da mesma energia fractal, vital de Deus, a mesma consciência original de Deus, para poder organizar a Terra, organizar o espaço celestial e o espaço terreno, que é da quarta dimensão, que não deixa de ser também terreno, tá? É espiritual, mas a quarta dimensão faz parte aqui da parte da matéria. Da quinta dimensão em diante é a parte celeste. Então Deus sabia que ele era onisciente e onipresente, mas para ele dar a sustentação, é ele que sustenta todo esse universo funcionando. Ele precisava criar fractais dele. Aí que eu estou explicando para vocês entenderem. Aí Deus se criou dele, surgiu muito mais coisas, mas eu estou falando sobre os 72 daimons e os 72 anjos, tá? Só sobre esses dois temas. Ele criou 72 anjos celestes,
ali está tudo englobado. Aí está englobado Micael, Gabriel, Rafael, Uriel, e todos, a Nadiel, e aí vai todos os anjos que vocês possam imaginar. 72 anjos, Anael, ok? Ele criou esses 72 anjos para quê? Para que controlassem o espaço celeste e cuidassem das coisas celestes. Quando eles intervêm na Terra, é só a mando dele, só a mando de Deus, para fazer algo especial aqui na Terra, fora do normal. E aqui na Terra da quarta dimensão, abaixo, a parte terrena, quem comanda? Deus deixou designado esse papel aos 72 daimons da Goécia. Não é só que os 72 daimons da Goécia, tá? Porque tem 72 daimons da Goécia ali, mas tem daimons da Goécia que não é o líder daquilo, não é o Elohim líder, mas ele não deixa de ser um Elohim. Por mais baixo que seja a hierarquia de um daimon, por exemplo, ele ainda é um Elohim, tá? E o que que acontece? Em Salmos 82, eu não vou botar aqui porque é muito grande e não vamos perder tempo. Você vai lá e pesquisa depois do que eu estou falando. Davi, o salmista Davi, disse assim, ó, que Deus, lá está escrito, que Deus, com sua majestade e sua misericórdia, abençoa as 72 nações do planeta. Então sabemos, pela Taná, que para os cristãos, os evangélicos, os católicos é o Velho Testamento, mas em hebraico os judeus chamam de Taná, que é a Torá, mais os livros proféticos, mais os salmos, etc. Os judeus sabem que quando Deus confundiu as línguas na Torre de Babel, de uma língua só que se falava, Deus confundiu eles por 72 línguas. Agora ele dividiu todo aquele povo, aquela nação que morava lá, né, em Babel, e eles começaram a falar várias línguas. Eram 72 línguas. E o que vocês já acham que surgiu disso? As 72 nações. Hoje temos mais de 150 países. Mas, por exemplo, a língua espanhola é da Espanha, mas a Espanha colonizou quantos países e formaram-se quantos países a partir da Espanha, né? Aqui na América Latina mesmo tem um monte. Então ele não conta, por exemplo, se tem 30 países que falam, 20 países que falam espanhol, conta uma nação, entendeu? Porque veio tudo da Espanha. Mas não vem ao caso. Então, quando Deus criou essas 72 nações, ele criou, como eu falei que ele criou os 72 Elohims, anjos celestes, para cuidar dos assuntos celestes, ele criou 72 daimons para 72 Elohims, que é a parte inversa dos anjos cabalísticos, que é chamado, que esses anjos estão na árvore da vida na parte das Sefirot. E os daimons, 72 Elohims, para cuidar da quarta dimensão, que até a terceira, que é a nossa, o umbral, a segunda e a primeira dimensão, são os Elohims opostos dos Elohims celestes, que são 72 anjos cabalísticos. Ele criou os 72 daimons. Aí, o que você me diz? Ali tem um daimon, por exemplo, que é Paimon. Tá? Paimon, muitas pessoas não sabem, mas ele é Azazel. Azazel, era um Elohim que ele foi designado para cuidar daquela parte ali onde hoje é o Iraque, a Pérsia, o povo persa. Por exemplo, temos um Elohim chamado Baal, que está na Goécia como Baal. Baal, ele era cultuado na Babilônia também, determinado tempo, determinados épocas, eles eram cultuados em diversas nações. Não era fixo também. Mas o que acontece? Baal era adorado também pelos cananeus, né? Os descendentes de Cam, né? Filho de Noé, depois do dilúvio. Então o que acontece? Esses 72 daimons, eles fazem parte de uma coisa que eu chamo assim, ó. O Deus Criador total, o início, o Deus Criador de todas as coisas, Criador dos 72 anjos cabalísticos, e os 72 daimons, 72 Elohims da direita e os 72 Elohims da esquerda, para ter o equilíbrio, que Deus, ele não é o bem, e como a Igreja Católica explica, que é o dualismo.
e Satanás é o mal, o opositor a Deus. Deus, ele é o bem e ele é o mal, Deuteronômio 28, vai pesquisar lá também. Para ele criar o bem e o mal, ele tinha que ser o bem e o mal, porque Deus, ele é tudo. Então ele dividiu, a direita dele é a destra de Deus, a dextra de Deus, e a esquerda dele é a sextra de Deus. Então, para vocês entenderem, os anjos são a dextra de Deus, fazem o lado bom, as coisas boas de Deus, as coisas desobsessões. Você pode usar anjos cabalísticos para desobsessões, cura física, né, para a saúde. Vocês podem usar para abertura de caminhos. Agora, os daimons 72 da sextra de Deus, que é a esquerda, não que é o mal, não é que é o mal. Eles são maldosos, e aqui é o bem e aqui é o mal, se brigando contra si. Não. São energias apenas. São vibrações energéticas diferentes. Aqui, a negativa, a sextra mais densa, menos sutil, e os anjos celestes mais sutil, para cuidar daquelas almas que aqui estão, como eu encarnado, vamos melhorando através do aprendizado, nosso espírito vai evoluindo e se tornando cada vez mais sutil e subindo as dimensões superiores do céu, ok? Continuando a nossa linha de pensamento, os daimons, agora respondendo mesmo para esse vídeo, já está ficando muito longo, vocês querem saber mesmo, já entenderam o que é o anjo celeste, os cabalísticos, agora para finalizar, eu sei que vocês estão curiosos para saber quem são os daimons. Os daimons da Goécia, eles não são seres que fazem o mal. Eles estão aqui da quarta dimensão para a primeira para controlar a criação que Jeová, que Adonai quis que fosse assim, e eles cumprem exatamente o propósito que Deus os criou para fazer. Eles continuam fazendo a mesma coisa que quando foram criados pela primeira vez. Eles não se rebelaram, eles ainda continuam lá cumprindo a mesma coisa. Que é o quê? Nós estamos numa experiência terrena, ok? É só vocês raciocinar. Se vivemos uma experiência terrena e Deus deu para nós o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal, esses daimons são fractais de Deus. Eles fazem também o bem e o mal, ok? Sempre dentro da linha da vontade de Deus. Aí, o que acontece com os daimons da Goécia? Se você está aqui na Terra e precisa ser provado, e você tem acesso a esses daimons, você vai escolher fazer o bem ou o mal. Eles estão muito conectados aqui e nos entendem os nossos desejos humanos, porque eles já foram criados para ser anjos, o contrário dos anjos cabalísticos celestes, os anjos cabalísticos terrenos. Eles entendem tudo de maré do mar, maré dos rios, fertilidade da terra, os ventos, chuva, trovões. Por isso que essas deidades Elohims, Baal era o deus dos raios, das tempestades e da fertilidade da terra. Entendeu? É por isso, porque eles são responsáveis para que isso aconteça. E quando você pede para um daimon, para Baal, que você quer prosperidade, você quer uma abertura de caminho para que você ganhe dinheiro, por exemplo, Baal vai proporcionar isso, porque ele é o Deus da fertilidade, da abundância, de fazer nascer, brotar, ter vida, ok? Então, assim, os daimons, eles só estão aqui para cumprir o que já foi determinado para eles, para ser cumprido desde o começo da criação. Quem vai dizer que vai estar fazendo o bem ou o mal, somos nós. Eu tenho a livre escolha de sempre fazer o bem ou fazer o mal. Essa é a escolha que Deus me deu. E os daimons estão aqui para isso. Tem daimons que vão me fazer, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, o Daimon Grimory, que além das causas assim amorosas e tal, ele também estimula, ele tem uma energia dada por Deus para estimular no ser humano a nos intuir a ser mais sexy, sedutores, ser mais vaidosos, ficar mais bonito, charmoso. Então assim, se eu sou uma pessoa tímida e chamo Grimory para me dar essa emanação divina, para ter essa energia,
você vai evocar Grimory e ele vai te dar essa energia, porque você pediu, se você conseguir, é claro. Mas, ok, estou contando que você é um magista e vai conseguir. Então ele vai te dar essa energia. Agora, o que você vai fazer com essa energia? Porque dali você vai abrir um leque. Você agora pode ficar sedutor e enganar as meninas. Pode engravidar 3, 4 meninas, 5, 6, 10 meninas. Você pode agora ser sedutor, bonito, e enganar uma mulher, né? Uma mulher que está carente, uma mulher necessitada, né? Fragilizada emocionalmente, e roubar todo o dinheiro dela. Você pode fazer isso. Só que daí você vai pagar pela lei do retorno. Porque Deus já deixou no universo a lei do retorno, né? Tudo que é aquilo que vai e volta. É uma lei hermetista já, né? O Hermes Trismegisto já nos ensinou isso. E nada mais do que quem merece recebe e quem deve paga. Então, se você tem a escolha de fazer isso. Então, assim, os daimons não são entidades que vão te ferrar a vida. Só que quando você recebe, você tem que estar preparado para usar o que ele te deu. E também parar, cortar, encerra o ritual, não chama mais, já recebeu, não fica pedindo mais. Aí é o orgulho da ganância, aí você vai começar a potencializar em você algumas coisas que talvez você não faria se você não tivesse ganho aquilo do Daimon. Por exemplo, isso não é nada de magia, é uma frase que muitas pessoas usam que é o seguinte: o dinheiro é errado? Faz mal o dinheiro? Não, o dinheiro é bom, é ótimo, você consegue realizar muitas coisas. Você pode pegar com dinheiro e ferrar com a sua vida, ou você pode agora estar rico, milionário e fazer abrigos de cachorros abandonados, crianças de rua e fazer coisas boas com o dinheiro. Você vai fazer com o dinheiro a escolha, fazer o bem ou se ferrar fazendo o mal. O dinheiro só potencializa aquilo que você já é. E também, se você pedir para um daimon, você tem uma sementinha lá de sensualidade, mas você não tem essa sensualidade por várias situações, várias crenças limitantes que te influenciaram na vida, você acaba sendo uma pessoa tímida, sem confiança. Mas, às vezes, era melhor você ser assim. Por quê? Porque você não sabe lá na frente. Você vai para Grimory e pede mais sedução para você. E aí você ganha essa sedução e você se perde na vida, porque você não sabe lidar com essa força. Então, assim, ó, tudo que você pede, você tem que saber lidar. Se você vai mexer com Goécia, os Daimons não são demônios, mas são entidades muito poderosas, são entidades fractais de Deus. Já expliquei que os Daimons são como... e os anjos celestes, eles têm livre-arbítrio, mas não como nós. Eles têm um certo livre-arbítrio. É igual um programa de computador. Ó, é igual uma inteligência artificial. Foi programada para funcionar daquele jeito. Ela vai tomar escolhas, mas ela tem uma mentalidade já embutida nela. Os anjos cabalísticos, 72, foram embutidas uma mentalidade X para cuidar dos assuntos celestes da quinta dimensão e só funcionar daquela forma. Sempre querendo fazer o bem. Não importa se eles vão ter que fazer o mal, porque eles já detonaram muitas cidades, né? Teve uma cidade que o arcanjo Uriel tá lá em, eu acho que é em Josué, antes deles entrar, né? Que Moisés faleceu, Josué conduziu o povo de Israel até Canaã. Antes tinha uma cidade dos gigantes, ali eles não iam conseguir, né, tomar aquela cidade. Aí veio em oração, o Josué pediu junto com um sacerdote, né? Eles pediram para Deus o que eles deviam fazer. E Deus respondeu: Senhor, não faz nada. Vocês já pegam as tendas hoje à noite, abram, façam festa, tomem vinho, comam carne, que vocês não precisam nem lutar. Amanhã esse povo que vocês vão ter que passar vai ser dado em suas mãos. Na madrugada, à noite, eles dormindo, veio o arcanjo Uriel e deu uma linguada de fogo, matou 185 mil pessoas. Então, assim, o anjo faz coisa boa? Ele não fez uma coisa boa, ele fez o mal, ele matou muitas pessoas ali. Tinha pessoas más ali, mas eu acredito que tinha pessoas inocentes que pagaram o pato ali também. Mas só porque tinha um bem maior a ser feito, que era o povo de Israel entrar na terra de Canaã. E aí eles entraram. E aí, você vai me dizer, quem é ruim agora? É o anjo ou o daimon? O anjo tocou fogo e matou 165 mil pessoas, uma cidade inteira, né? Dizem que talvez foi o arcanjo Uriel também, que tocou fogo em Sodoma e Gomorra, matou também. Disse que ali, se tivesse, ali está escrito que se tivesse um justo, ele não mataria. Talvez não teria nenhum justo. Talvez na outra também não teria nenhum justo, mas ele teve que fazer o mal para colher o bem. O daimon é assim, ele funciona da seguinte forma. Ele tem uma mentalidade mais terrena do que um anjo.
às vezes o Daimon já ia dar uma analisada melhor na situação. Ele já vê diferente do anjo, mas porque ele foi programado assim. Tá bom? Esse vídeo já ficou longo demais. Peço desculpas, seria um vídeo de 10, 15 minutos, mas é que daí eu vou filosofando, eu vou abrindo leques e eu vou dando exemplos para melhor elucidar e passar o que eu penso, o que eu sei, né? Que não é muito também, mas com muita humildade eu tento passar o meu conhecimento de graça para todo mundo aqui na internet. Beleza? Fiquem com Deus, fiquem na paz. Você esqueceu de dar o like, gafanhoto? Dá o like para ajudar esse canal. Deixa o like. Esqueceu de seguir o canal? Segue o canal também. E não esqueça de entrar no nosso grupo do WhatsApp. Beleza? Fiquem na paz e Baron Hashem e Shalom Adonai.